tinha esquecido. Mas vamos lá. Então, o objetivo geral da disciplina Direito Administrativo 2, conhecer os fundamentos jurídicos concernentes ao direito administrativo, relacionando-os com os temas previstos no conteúdo programático, identificando os aspectos legais que envolvem a atuação administrativa no domínio público, sobre o particular, e conhecendo o regime jurídico dos servidores públicos. Nós temos 7 unidades para esse semestre. A primeira unidade que a gente começa a trabalhar hoje, responsabilidade civil do Estado. A gente vai falar aí sobre o que é a responsabilidade, conceituar a responsabilidade e tentar dominar com vocês os principais aspectos da reparação de dano quando se trata de reparação por parte do Estado. A unidade 2, a gente vai falar sobre servidores públicos, conhecer o regime jurídico dos servidores públicos, bem como seus direitos, deveres e responsabilidades. Unidade 3, serviços públicos, dominar os seguintes conceitos: classificação dos serviços, princípios diretores dos serviços públicos, competência, modos de prestação, concessão de serviço público, permissão de serviço público. Tudo isso a gente vai estar falando esse semestre. Na unidade 4, a gente vai falar sobre os bens públicos, né? Dominar o conceito de bens públicos, regime jurídico aplicado aos bens públicos, o conceito de domínio público. Tá? Na unidade 5, limitações ao direito de propriedade. Conhecer e dominar os seguintes conceitos: propriedade e domínio econômico, conceito, competência e meios de intervenção do Estado no domínio econômico e na propriedade privada. Unidade 7, controle da administração pública. Dominar os seguintes conceitos: esfera de controle da administração pública, né? Todas as esferas, a gente vai falar das 3 esferas: esfera administrativa, esfera judicial e esfera legislativa. Trabalhar o tema do controle da administração pública em juízo, né? Os instrumentos de controle, cada um dos instrumentos de controle. E termina o semestre com processo administrativo, uma pequena noção de processo administrativo. Tá? Então, as unidades para esse semestre são essas. Realmente é muito conteúdo, né? Como vocês já sabem. Direito administrativo, matéria conteudista. Habilidades e competências que nós tentamos desenvolver, vamos tentar desenvolver juntos esse semestre. As habilidades e competências desenvolvidas no decorrer dessa disciplina serão leitura, compreensão e elaboração de pareceres, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, interpretação e aplicação do direito administrativo, pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito, correta utilização da terminologia jurídica ou da ciência do direito e utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão, de reflexão crítica, conforme as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito, conforme resolução número 5, 17 de dezembro de 2018. Nossa disciplina, como vocês já sabem, são 20 encontros, isso não mudou. Dentro desses 20 encontros, nós temos 3 avaliações. E o procedimento didático mudou um pouco também para esse semestre, durante o período aí que a gente continuar com a aula remota. O que mudou, professor? Vocês vão ter disponível no AVA uma pré-aula, um momento pré-aula e um momento pós-aula. Então, esse momento aqui, toda segunda-feira à noite, é a nossa aula síncrona. Nós estaremos aqui passando conteúdo para vocês, discutindo o conteúdo com vocês e tirando dúvidas. Tá? Mas, além disso, antes da aula, como pré-aula, vocês vão ter aí alguns vídeos, tá? Alguns textos, slides. Isso já era aplicado para vocês semestre passado. Esse semestre não vai ser diferente. Eu vou estar disponibilizando os slides das aulas, vou estar disponibilizando alguns vídeos, alguns links para a aula no YouTube. Tá? Então, vocês terão aí essa possibilidade de acompanhar, não só, né, durante esse momento de aula síncrona, mas também antes da aula nós teremos aí conteúdo disponibilizado para vocês.
E o momento pós-aula. O que vai ser isso, né? O que nós vamos desenvolver depois da aula? Nós teremos aí um conjunto de questões que serão resolvidas por vocês relacionadas ao tema da aula. Então, nós estaremos disponibilizando, a partir da semana que vem, 4 questões no AVA que vocês deverão responder, tá? Inclusive, essas questões, essas respostas, elas compõem a nota da primeira, da segunda e da terceira VA. Então, não é simplesmente ir lá e responder de qualquer forma. Tá? Ela é a gente verifica o aprendizado de vocês através dessas questões. Então, elas serão cobradas no terminar da aula síncrona. Vocês terão disponíveis aí essas questões para resolver. No máximo 5 questões, tá? Mas eu vou estar fechando eu acredito que eu vou estar fechando em 4 questões mesmo. Questões de concurso, questões da OAB, para que vocês possam avaliar o que foi ou não, né, aprendido no decorrer da aula. Bom, a bibliografia para esse semestre, o que nós vamos estar passando aí como bibliografia para vocês esse semestre? O livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro, que no semestre passado a gente já adotou, né? Direito Administrativo, da editora Atlas. O livro da professora Odete Medawar, que também no semestre passado a gente já adotou, Direito Administrativo Moderno, da editora RT. O livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de Direito Administrativo, da editora Malheiros. Esses 3 são as bibliografias básicas do curso. E nós temos também a bibliografia complementar. O livro do professor José de Santos Carvalho Filho, que também foi utilizado no semestre passado, Manual de Direito Administrativo, da editora Lumen Iuris. O livro do professor Reinaldo Couto, curso de Direito Administrativo, da editora Atlas. O livro do professor José Cretella Júnior, curso de Direito Administrativo, da editora Forense. O livro do professor Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, da editora Saraiva. E o livro do professor Marçal Justem Filho, curso de Direito Administrativo, também da editora Saraiva. E a fala é a mesma. Tá? A fala é a mesma que nós trabalhamos com vocês no semestre passado. Durante esse período de quarentena, a gente tem uma dificuldade aí maior, né, que pese a biblioteca virtual esteja sendo disponibilizada, a gente tem uma dificuldade maior em livros e bibliografia. Essas bibliografias são as indicadas conforme o plano de ensino, conforme o projeto pedagógico do curso de Direito. Mas se você estiver utilizando uma outra doutrina, desde que seja a doutrina e não mera apostila ou rascunho, gente, tem o mesmo valor. Né? Vocês sabem que durante o período de aula eu uso 2, 3, 4 doutrinas diferentes, tentando trazer a ideia majoritária da doutrina administrativista. Então, fiquem tranquilos. A doutrina que você escolher, desde que seja realmente um doutrinador reconhecido e não mera apostila, mero resumo, é bem-vindo e vai te auxiliar. Tá joia? Bom, o nosso plano de ensino vai ser disponibilizado, como eu falei para vocês, tá? No AVA, na nossa plataforma. E siga o plano de ensino. É importante que vocês sigam o passo a passo do que está acontecendo no plano de ensino. Como eu disse, é um documento oficial e é a forma que vocês têm também para cobrar do professor. Bom, professor, por que hoje você estava lá programado para falar sobre responsabilidade civil do Estado e você não falou? Né? O que aconteceu aí que saiu do script? Não estou dizendo, gente, que não possa acontecer isso. Pode acontecer, tá? Mas é óbvio que isso não tem que ser algo corriqueiro. Nós temos que seguir o plano de ensino. E, excepcionalmente, pode acontecer alguma coisa, né? Não só com o professor, mas como a metodologia pode ser alterada e o plano de ensino também pode ser alterado no decorrer do semestre, excepcionalmente pode mudar, né? Mas, em regra, nós vamos seguir integralmente o que está no plano de ensino. Por isso que a gente disponibiliza para vocês e vocês vão seguir aí esse plano de ensino
E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o professor. O professor não soube resolver, vocês têm a coordenação. Né? Tem o professor Herbert, tem a professora Grace, tem o professor Daniel. Mas eu acredito, pelo menos comigo, né? Vocês vão conseguir. Eu espero que vocês vão conseguir resolver, tá? Sem maiores problemas. Ok? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Começar aí o nosso conteúdo. Podem abrir os microfones. Fazer perguntas sobre o plano. A gente vai encerrar por aqui. Alguma dúvida? Não havendo nenhuma dúvida sobre o plano, vamos começar aí com o tema da aula de hoje. Responsabilidade civil do Estado. Para alguns autores, responsabilidade civil do Estado. Para outros autores, responsabilidade extracontratual do Estado. Em que pese o nosso plano e boa parte da doutrina use a nomenclatura responsabilidade civil do Estado, eu, Alessandro, particularmente, prefiro a nomenclatura responsabilidade extracontratual do Estado. Por quê? Porque, na verdade, nesse momento, nós vamos falar apenas da responsabilidade extracontratual. Nós não vamos abordar toda a responsabilidade civil. Por quê? Porque parte da responsabilidade civil ela decorre de contratos. E aí, eu vou seguir ou o Código Civil ou a Lei 8.666/93. Então, o que nós estudamos realmente é a responsabilidade extracontratual do Estado. Tá? Bom, toda e qualquer função desempenhada pelo Estado pode, em determinados casos, gerar uma responsabilização desse Estado. O Estado, através dos seus agentes, praticam diversos atos. E esses atos que são praticados pelo Estado, através de seus agentes, causando dano a terceiro, e atendido a alguns requisitos, esse Estado tem que ser responsabilizado. Em nome do quê? Né? Trocando em um exemplo, né, só você imaginar assim, o Ítalo, né, dirigindo seu carro, é atingido por um carro oficial do Estado, por um carro da Polícia Civil, por uma ambulância, né, pelo carro da Assembleia Legislativa. E o condutor do carro oficial do Estado não estava cumprindo com as regras de trânsito. Seria justo o Ítalo responder, arcar com esse prejuízo sozinho? Óbvio que não. A isso nós damos o nome de princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais ou princípio da solidariedade social. Princípio da solidariedade social. O que é isso? É simples. Se o ato foi praticado por um agente público em nome do Estado, e o Estado busca o bem comum, o interesse de todos, é óbvio que o Estado tem que ser responsabilizado e o Ítalo não pode arcar sozinho com o prejuízo. O Ítalo tem que arcar com parte desse prejuízo, como eu tenho que arcar com parte desse prejuízo, como o Rafael Roriz, como a Gabriela, tem que arcar com parte desse prejuízo. Por isso, o princípio da solidariedade social. O Estado agindo em nome da coletividade causa um dano a terceiro, essa coletividade tem que ser responsabilizada de forma indireta. De forma direta, é o Estado que será responsabilizado, mas indiretamente quem paga somos nós. Nós é que mantemos o Estado, lembra? O Estado não produz nada. Nós é que produzimos. Nós, enquanto empregados, empregadores, produtores, empresários, né? Trabalhadores de forma geral, é que produzimos. E, indiretamente, quem paga a conta somos nós. Isso é princípio da solidariedade social. Bom, outro ponto importante nessa introdução da responsabilidade civil do Estado é entender que, olha só, gente, a partir do momento
partir do momento... deixa eu ver aqui no chat, tem algumas perguntas. Professor, se o bem público estiver sendo utilizado para fins particulares... Matheus veio com a pergunta aqui já de bem público. Exemplo. Tá. A viatura da PM que colide com o automóvel de terceiro, enquanto o agente público dava uma carona. Beleza. Olha só. Quem vai responder, Matheus, é o Estado. A gente vai discutir sobre isso, tá? O Estado é responsável. O Estado é responsável. O texto constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 6º, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, é claro ao nos apresentar a teoria da responsabilidade extracontratual. E que teoria é essa? É a teoria do risco administrativo. E dentro dessa teoria do risco administrativo, em nome de um princípio que nós estudamos no semestre passado, ou melhor, em nome de uma outra teoria que nós estudamos no semestre passado, que é a teoria moderna dos órgãos públicos, ou teoria da imputação volitiva, né, que é aquela teoria que vincula o agente público ao Estado. Esse parágrafo 6º do artigo 37 vem falar que, primeiro, você, vítima, deve buscar a responsabilização do Estado. E, posteriormente, o Estado busca uma responsabilização do agente público se ele agiu com dolo ou culpa. Então, nesse caso, ele agiu com dolo ou culpa. O PM, que estava dirigindo a viatura, o policial militar que estava dirigindo a viatura, agiu com dolo ou culpa. Nesse sentido, né, ele vai ser responsabilizado regressivamente. Professor, mas isso é o que prepondera na doutrina e na jurisprudência? Ou melhor, isso é pacífico na doutrina e na jurisprudência? Não, não é pacífico, mas é o que prepondera, em razão do entendimento pacífico do STF, que contraria o entendimento do STJ em muitas coisas, tá? A gente vai falar, essa matéria, responsabilidade extracontratual do Estado, é uma das matérias que mais gera controvérsia entre os tribunais superiores, que mais gera conflito entre o STJ e o STF, tá? Mas segundo o STF, esse é o posicionamento do STF, primeiro você propõe ação contra o Estado e posteriormente, Matheus, contra o agente público. O Estado propõe ação contra o agente público. E como eu disse para você, essa não é a posição de algumas turmas do STJ. Se você pegar o posicionamento da 4ª turma do STJ, você vai ver que eles não seguem isso que eu estou falando. Eu estou passando aqui para vocês é o que tem sido os julgados no âmbito do STF. Tá joia? Bom, seguindo então, o que a gente tem que lembrar? Responsabilidade extracontratual do Estado. Primeiro ponto. Quem age em nome do Estado? O agente público. Você vai propor ação em nome do princípio da solidariedade social, né, contra o Estado, porque a coletividade é que tem que arcar com esse prejuízo. Tá? O Estado atuando em nome da coletividade, logo, o Estado é responsável. Tá certo? Bom, o conceito que está no material de vocês, que eu vou passar para vocês, dos slides, é o seguinte. Responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Imputáveis aos agentes públicos. Então, perceba, essa atuação do agente público que trouxe dano a terceiro é que leva à responsabilização estatal, que é uma figura jurídica, né? Então, o atuar do Estado depende aí da ação ou inação ou omissão do agente público, agindo de forma lícita ou ilícita. Perceba, não precisa só, não será objeto de reparação só as ações de forma ilícita, não. As ações de forma lícita que causam dano também pode ser objeto de reparação. Ok até aí? Bom,
Mas foi fácil chegar até essa conclusão? Não. Nós temos aí séculos de evolução doutrinária e jurisprudencial. São 3 teorias que se subdividem em 5 teorias. Tá? A primeira teoria, teoria da irresponsabilidade do Estado. A segunda teoria, teoria da responsabilidade subjetiva ou responsabilidade civilista, que se subdivide em 2 teorias. E a última teoria, que é aplicada no Brasil em regra hoje, a teoria da responsabilidade objetiva, teoria da responsabilidade objetiva, que também se subdivide em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Tá joia? Bom, vamos falar um pouco dessas teorias. Primeira teoria. Antes de seguir, gente, daqui a pouquinho o link cai, né? O Zoom. Daqui a pouquinho, por enquanto a gente está usando o Zoom. O Zoom não é a ferramenta oficial da instituição, mas por enquanto a gente está usando o Zoom. Que acredito que semana que vem a gente vai estar estudando, já vai estar estudando por uma outra ferramenta, mas por enquanto o Zoom. Terminou o link, a gente retorna com o mesmo link, tá? Terminou, é só retornar que a gente vai continuar a aula e vai tirar as dúvidas de vocês ao final. Bom, continuando então. Tem mais uma pergunta aqui, pergunta do Carlos. Precisa, nesse caso, do nexo de causalidade para configurar a responsabilidade extracontratual? Exatamente, Carlos. A gente vai falar dos elementos. Quais são os elementos, né? E isso é a grande diferença da teoria do risco integral, ou melhor, da teoria do risco administrativo, que é praticada em regra no Brasil, e a teoria subjetiva ou civilista. A quantidade de elementos que nós vamos precisar para condenar o Estado. Tá? Mas precisa sim. Tanto na teoria civilista quanto na teoria objetiva, se faz necessário, obrigatoriamente, a presença do elemento nexo de causalidade. A única teoria que forja essa regra, né, é a teoria objetiva do risco integral, que ainda não é aceita pelo STF, tá? A gente vai falar sobre isso. Bom, continuando então. Teoria da irresponsabilidade estatal, primeira teoria. A primeira teoria da irresponsabilidade estatal é uma teoria aplicada, era uma teoria aplicada, ainda é em alguns estados, absolutistas, onde não se tem aí uma perspectiva democrática. Nos estados absolutistas, em especial, né, nos estados absolutistas, onde o soberano representa Deus na terra e se confunde com o próprio Estado, não há que se falar em responsabilização estatal. É óbvio. Se o camarada é representante de Deus na terra, como que eu vou responsabilizar o Estado e esse camarada? Não tem jeito, né? A pergunta que vocês vão encontrar na doutrina é a seguinte, que eles faziam, né? Deus erra? Deus não erra. Se Deus não erra, logo o soberano não erra. E se ele se confunde com o próprio Estado, o Estado também não erra. Que história é essa de responsabilização? Não há que se falar em responsabilização. O Estado não erra. Deus não erra. O soberano não erra. Então, essa teoria da irresponsabilidade, ela era aplicada em estados absolutistas. Brasil, enquanto Estado, né, aplicou essa teoria? Não, nós não aplicamos essa teoria. Brasil, enquanto Estado soberano, nunca aplicou a teoria da irresponsabilidade, mesmo à época do Império. Tá? Nós nunca aplicamos a teoria da irresponsabilidade. Bom, é uma evolução histórica. Essas teorias são evoluções históricas. A primeira teoria, a teoria da irresponsabilidade. O Estado moderno, não é? Tentando se concretizar, passando pela ideia de democracia, passando pela ideia de cidadania, evolui para um segundo momento. Né? Isso com reflexo nas evoluções, evolui para um segundo momento. Que momento? Momento da teoria da responsabilidade subjetiva, também conhecida como teoria civilista. Tá? Bom, e aí começa a fazer sentido a pergunta do Carlos. Por que começa a fazer sentido a pergunta do Carlos?
Na teoria da responsabilidade subjetiva, nós temos que lembrar do que nós aprendemos no direito civil, lá no artigo 186, né? No artigo 926 e seguintes, 927, do Código Civil. O que nós aprendemos lá no artigo 186, 927 e seguintes do Código Civil? Para que a vítima consiga responsabilizar o infrator, né, quem praticou o dano, em regra no direito civilista, né, tem que se demonstrar perdão, tem que se demonstrar 4 elementos. Quais são esses elementos? Fato ou ato danoso, nexo de causalidade, efetivo dano e, por fim, dolo ou culpa. Certo? Para a doutrina civilista e administrativista também clássica, eles vão falar que são 4 elementos para a composição dessa responsabilização. Ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. Para a teoria moderna, aqueles que gostam aí do direito civil, estudam direito civil, a teoria moderna, os teóricos modernos vão falar o seguinte, ó, peraí, na verdade não são 4 elementos, continuam sendo 3 elementos. Por quê? Porque o dolo ou a culpa não são elementos autônomos, eles estão integrados dentro do ato danoso. Gente, beleza. O que eu quero saber, independente da teoria ou da corrente que vocês estejam seguindo, o que eu quero saber é se é necessário a vítima comprovar a existência de dolo ou culpa. Na minha didática, eu acho mais fácil falar que são 4 elementos para vocês. Se vocês quiserem entender e já tem esse conhecimento que são 3 elementos, porque o dolo e o culpa integram o ato, beleza, não tem problema. Tá? Eu vou continuar falando que são 4 elementos. Ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. Então, as teorias civilistas, ou teoria subjetiva, obrigatoriamente nós temos que demonstrar a existência desses elementos. Tá? Outra pergunta aqui do Matheus. Professor, sabe-se que nas relações de consumo dispensa a demonstração de nexo causal. Há como aplicar o CDC na responsabilização do Estado? Ações... Não, beleza, vamos lá. Primeira coisa, tá? Matheus. Não é que não tem nexo causal, não, na responsabilidade consumerista. Na responsabilidade consumerista tem nexo causal, sim. Não tem a necessidade de demonstrar dolo ou culpa. Por quê? Porque a responsabilização do fornecedor de produto ou serviço para com o consumidor final é uma responsabilização objetiva. Se ela é objetiva, não há que se falar em dolo ou culpa. E aí é a mesma ideia da responsabilização, ou algo muito próximo da responsabilização objetiva aplicada contra o Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há como aplicar o CDC na responsabilidade do Estado? Não, não há. Não há. Em que pese exista aí vários doutrinadores consumeristas que defendem essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o serviço é prestado diretamente pelo Estado. Não é esse o posicionamento que prevalece nem na doutrina e muito menos nos tribunais. Tá? Então, os tribunais eles têm entendido que não há que se falar, né, em aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando o serviço é prestado diretamente pelo Estado, tá bom? Agora, o que a gente aprendeu semestre passado e vai aprofundar esse semestre? A gente aprendeu o seguinte, que tem alguns serviços que são transferidos para a mão da iniciativa privada, né? São as concessionárias e permissionárias. Nós vamos falar muito sobre isso esse semestre. Bom, então, quando o serviço é prestado pela concessionária e permissionária, eu vou aplicar a lei
8987/95, que é a Lei de Concessões e Permissões. Pela Lei de Concessões e Permissões, aí sim, contra a concessionária, contra a permissionária, não contra o Estado, hein? Contra a concessionária, contra a permissionária, aí sim eu vou estar aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, lá no artigo 9º da Lei 8987/95, fala que a gente vai aplicar de forma subsidiária. Mas para os consumeristas não é subsidiária. Eu aplico o Código de Defesa do Consumidor sempre que ele for mais benéfico ao consumidor. Tá? Mas se o serviço é prestado pelo Estado, aí você não vai aplicar o CDC. Quer ver um exemplo? Para você ficar bem tranquilo quanto a isso? A relação de serviço público é prestado pela Enel, é prestado pela Celg, é prestado pela Urban. São concessionárias, pessoas jurídicas de direito privado prestando um serviço público ao consumidor. Nessas empresas, contra essas empresas, você vai aplicar o CDC? Vai. Agora, o dano, outro exemplo. O dano foi cometido por um agente, um servidor público estatutário, tá? O servidor do Hospital Municipal de Anápolis. Esse servidor, no exercício da sua função, praticou um ato e causou dano a terceiro. Então, o município de Anápolis tem que ser responsabilizado, encontrado todos os elementos, não existindo excludente de responsabilidade. Nesse caso, você vai aplicar o CDC contra o município? Não. Gente, o nosso link está caindo. Retornamos com o mesmo link para a aula continuar. Tá bom? Então, deve estar caindo menos de um minuto aí. Tá? Entendido, Matheus? Caindo o link, a gente volta com o mesmo link. Beleza? Ou um minuto comprido,